Abrir um negócio próprio é um grande passo, mas logo depois da empolgação inicial vem o desafio: como organizar a empresa para que ela funcione de verdade no dia a dia. Muitos empreendedores até conseguem vender e atender clientes, mas sem estrutura tudo vira confusão. E é aí que bons negócios acabam fechando antes do tempo. A boa notícia é que existem passos simples que ajudam a criar uma base sólida desde o começo. Hoje você vai descobrir como estruturar sua pequena empresa de forma prática e profissional, aumentando as chances de crescer e se manter por muito tempo. Tudo em 10 passos simples, mas obrigatórios, que farão toda a diferença para você e seu negócio, pode acreditar. Então vamos lá. 1. Entenda a importância real da estrutura do seu negócio desde o início. Muitos empreendedores acreditam que, por terem um negócio pequeno, não precisam se preocupar com estrutura, mas a verdade é que a empresa pequena, bem organizada, tem mais chances de crescer do que uma grande desorganizada, principalmente porque ter estrutura significa separar contas pessoais das contas do negócio, ter clareza sobre como atender clientes, controlar o estoque e o caixa, definir metas e acompanhar resultados. Em outras palavras, uma estrutura bem definida garante que o seu negócio opere com eficiência, com processos claros, evitam retrabalho, otimizam seu tempo e economizam dinheiro. Apresente crescimento sustentável, conseguindo planejar e escalar sem surpresas desagradáveis, pois sabe onde cada peça se encaixa. Reduza riscos e dores de cabeça, principalmente com a legalidade e a organização financeira, previnem problemas com a lei e fiscalizações. Atraia e fidelize clientes, porque um negócio organizado reflete profissionalismo e gera confiança. Ou seja, sem essa base, o que era para ser um sonho pode se tornar um pesadelo de improvisos, perdas e estresse. 2. Formalização. Antes de mais nada, é importante formalizar sua empresa, e para isso você precisa ter um CNPJ aqui no Brasil, ou outro cadastro se estiver em outro país. Dessa forma, trabalhar sem CNPJ pode até parecer mais simples, mas traz grandes riscos, como dificuldade para emitir notas fiscais, problemas com clientes que exigem formalidade, impossibilidade de acessar crédito, falta de proteção jurídica, entre tantos outros problemas. E no Brasil, existem algumas modalidades para enquadrar sua empresa. Tudo vai depender do tamanho da sua empresa, previsão de faturamento, modelo de negócio, enfim. Mas de forma prática, os modelos mais comuns para pequenos negócios no Brasil são: MEI, um microempreendedor individual, ideal para quem está começando e fatura até R$81 mil por ano, números considerados no momento em que estamos produzindo este conteúdo. E o ME, microempresa, indicada para negócios que já começam um pouco maiores ou têm perspectiva de crescimento acima do limite do MEI. Mas existem outras categorias além dessas. Então, uma dica prática aqui é consultar um contador ou contadora para entender qual é o modelo mais adequado para o seu caso. Isso evita problemas e já coloca a sua empresa no caminho profissional desde o início. Inclusive, se quiser conhecer os tipos de modalidades de empresas aqui no Brasil, assista esse vídeo que mostra os principais delas, clicando neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 3. Coloque as finanças em ordem. O controle financeiro é um dos pilares mais importantes de uma empresa bem estruturada, e muitos negócios fecham justamente por falta de organização nessa área. Algumas práticas simples que fazem diferença. Separe suas contas. Nunca misture o dinheiro pessoal com o da empresa. Isso é um erro grave que muitos cometem. Por isso, abra uma conta bancária da sua empresa, no modelo pessoa jurídica, com seu CNPJ. Isso te dá clareza e profissionalismo. Controle de fluxo de caixa. Registre todas as entradas, vendas, recebimentos e saídas, pagamentos de fornecedores, contas, salários. Para isso, você pode usar planilhas simples ou softwares de gestão. Saber onde seu dinheiro está indo e vindo é a chave. Capital de giro. Esta é a reserva financeira para cobrir as despesas do dia a dia da empresa, salário, aluguel, estoque, antes que as receitas das vendas entrem, ou até para investir em possíveis oportunidades. Tenha em mente que ter um bom capital de giro te dá fôlego. Precificação estratégica. Não chute um preço para o seu produto ou serviço. Calcule todos os seus custos, diretos e indiretos, impostos, despesas fixas e variáveis e sua margem de lucro desejada. Preço errado pode acabar com o seu negócio. Gestão de custos e despesas. Monitore, analise e procure formas de otimizar seus gastos sem comprometer a qualidade. Negocie com fornecedores, reavalie contratos. Projeções financeiras básicas. Estime quanto você espera vender e gastar nos próximos meses. Isso ajuda a planejar e identificar possíveis gargalos. Defina seu prolabore. Estabeleça um valor mensal para você como se fosse o seu salário, em vez de retirar dinheiro do caixa sem planejamento coerente.
Desse modo, organização financeira dá clareza para tomar decisões e evita surpresas desagradáveis. Por isso, se quiser entender tudo o que precisa para trabalhar uma boa gestão financeira no seu negócio, assista esse vídeo que mostra como fazer isso para empresas pequenas, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E por curiosidade, se tivesse que escolher apenas um processo para organizar primeiro na sua empresa, qual seria? Escreva aqui nos comentários para a gente saber. 4. Crie processos, mesmo que simples. Muita gente pensa que processos são algo complicado, mas na prática eles são apenas jeitos organizados e repetíveis de fazer as coisas. Quando você tem processos, reduz erros, economiza tempo e melhora a qualidade do que entrega. Logo, alguns processos básicos para qualquer empresa pequena são: atendimento aos clientes, como responder, quais informações pedir, prazos para retorno; vendas, como apresentar o produto ou serviço e como registrar cada venda; produção ou prestação de serviço, padronizar as etapas para manter a qualidade; estoque, definir a quantidade mínima e regras para reposição; fluxo de informação, organizar a forma em que a comunicação é feita e direcionada na empresa de forma organizada e muito clara. Com um exemplo simples, se você vende doces, padronizar receita, embalagem e forma de entrega garante que todos os clientes recebam a mesma qualidade, sempre considerando os estoques necessários para sua produção, bem como a comunicação entre as pessoas para fazer com que tudo seja feito para atingir o resultado esperado. 5. Defina metas e acompanhe indicadores. Sem metas e objetivos, as pessoas envolvidas trabalham muito, mas não sabem se estão realmente avançando. Por isso, é importante definir alguns indicadores simples e fáceis de acompanhar. Como exemplo, podemos citar: quantos clientes quero atender por mês? Qual faturamento deseja alcançar? Qual deve ser o ticket médio das vendas? Quantos clientes voltaram a comprar? Assim, acompanhar esses números mostra se a empresa está no caminho certo ou se precisa de ajustes. 6. Invista em marketing inteligente. Marketing não é apenas postar nas redes sociais sem estratégia, é entender como mostrar o valor da sua empresa para as pessoas certas. E de forma bem prática e básica, existem 3 passos fundamentais para começar de forma estruturada. Conheça seu público ideal, quem ele ou ela é, o que precisa e o que valoriza. Escolha os canais corretos. Pode ser Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Google Meu Negócio ou até parcerias locais, dependendo do perfil do seu público. Seja consistente. Melhor postar menos vezes, mas de forma organizada e frequente, do que aparecer de forma aleatória. Tenha em mente que marketing bem feito aumenta a visibilidade e ajuda a empresa a crescer de forma sustentável. E isso não precisa ser caro, pode até ser feito sem gastar nada. O mais importante é trabalhar com o que você e o seu negócio têm disponível no momento. Então, se quiser entender maneiras práticas de como trabalhar o marketing do seu negócio, com pouco ou até sem dinheiro, assista esse vídeo que mostra exatamente isso, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 7. Organize sua equipe, mesmo que seja pequena. No início, muitos empreendedores fazem tudo sozinhos, mas, conforme o negócio cresce, é comum precisar de ajuda. Mesmo que sua equipe tenha apenas 2 ou 3 pessoas, é importante definir papéis e responsabilidades claras. Isso evita confusões, retrabalho e sobrecarga. Por exemplo, uma pessoa cuida de vendas e atendimento, enquanto outra foca na produção. Assim, cada um sabe exatamente o que fazer. 8. Estrutura organizacional. Defina papéis e responsabilidades. Mesmo em pequena empresa, é importante ter clareza sobre quem faz o quê. Sem isso, as tarefas se misturam, o dono ou a dona se sobrecarrega e o trabalho começa a perder qualidade. E a estrutura organizacional não precisa ser algo complicado. Pense apenas em papéis bem definidos, como quem cuida do atendimento e das vendas, quem é responsável pela produção ou entrega do serviço, quem organiza as finanças e o administrativo. Ou ainda, se o negócio é só você, faça esse exercício mesmo assim. Isso ajuda a visualizar quais áreas existem na empresa e quais você poderá delegar primeiro, quando crescer. Ao mesmo tempo, ter uma estrutura clara dá mais organização, evita retrabalhos e prepara sua empresa para receber novos colaboradores sem perder a identidade. 9. Use ferramentas simples de gestão. Atualmente, existem muitas ferramentas gratuitas ou de baixo custo que ajudam pequenas empresas a se organizar. Você não precisa de sistemas complexos para começar. Algumas sugestões grátis que podemos citar agora são Google Planilhas, para controle financeiro e de metas, Trello ou Notion, para organizar tarefas e processos, WhatsApp Business, para atendimento mais profissional, e ERP Simples. Softwares de gestão permitem integrar e automatizar processos como vendas, estoques e financeiro, o que traz muita agilidade e organização para o seu negócio. Enfim, a tecnologia ajuda a ganhar tempo, evitar erros e ter mais controle sobre o dia a dia. 10. Revise e ajuste constantemente.
Estruturar uma empresa não é um processo que acontece uma vez só. O mercado muda, os clientes mudam e a sua empresa também vai evoluir. Por isso, reserve momentos para revisar sua estrutura e se perguntar: meus processos ainda funcionam bem? Minhas finanças estão equilibradas? Estou conseguindo bater as metas? Meus clientes estão satisfeitos? Essa revisão constante garante que a sua empresa continue saudável e preparada para crescer. E com tudo que mostramos aqui, saiba sempre que estruturar uma empresa pequena não significa criar burocracia ou complicação desnecessária. Muito pelo contrário, significa dar clareza, organização e profissionalismo ao negócio para que ele funcione bem, de forma saudável e tenha mais chances de prosperar. Com esses passos, você sai do improviso, ganha mais segurança e abre caminho para que seu negócio cresça de forma sólida e duradoura. Porém, para tudo isso parar em pé, é fundamental definir de forma bem clara a missão, visão e valores da sua empresa, da sua marca. Pontos que muitos profissionais ignoram e acabam se perdendo muito, no meio do caminho. No fim das contas, a missão, visão e valores são o que dão sentido a toda estrutura que você criou. Sem isso, a empresa pode até funcionar, mas dificilmente vai se destacar ou durar no longo prazo. Então, se quiser entender como cada um desses pilares funciona na prática, assista esse vídeo que mostra tudo isso, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E aí, qual dessas etapas você acha mais urgente para estruturar a sua empresa hoje? Compartilhe sua resposta aqui nos comentários com a gente. Esperamos que tenha gostado, e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!